Pacheco. Presidente, a novidade da retirada da taxação, como é que fica agora o texto, como é que isso foi articulado? Veja, desde sempre havia um compromisso com o senador Rodrigo Cunha, do estado de Alagoas, que ele fosse o relator ou presidente da comissão que trataria da medida provisória do MOVER, esse programa de mobilidade verde do governo federal, que veio primeiro veiculado por medida provisória e depois foi substituído por um projeto de lei. Então havia esse compromisso com o senador Rodrigo Cunha, esse compromisso foi mantido com a relatoria do programa MOVER, de sua responsabilidade, e a Câmara dos Deputados optou por incluir a questão da taxação das compras no projeto de lei do programa MOVER e, naturalmente, o senador Rodrigo Cunha tem a autonomia da sua percepção, do seu entendimento em relação a esse tema. Então, em relação ao programa MOVER, ele está de acordo, fez algumas sugestões de acolhimento de emendas supressivas em relação a algumas questões desse programa de mobilidade e, em relação à taxação, ele se manifestou contrariamente. Óbvio que a gente respeita o entendimento do senador Rodrigo Cunha, mas a deliberação é uma deliberação do plenário do Senado Federal e agora é o debate que virá nos próximos instantes em relação à posição das lideranças de bancada, dos senadores e senadoras, em relação a essa questão da taxação. Óbvio que o que prevalecer e o entendimento da maioria prevalecerá, nós vamos respeitar qualquer que seja o entendimento, mas certamente esse tema vai a debate porque muitos senadores e senadoras desejam e acham justa a taxação dessas compras, diferentemente do que entendeu o relator, senador Rodrigo Cunha. Então, um debate normal, próprio e típico do parlamento, que é uma casa de divergências e debate de ideias. E é muito bom que haja esse debate para que haja o exaurimento do amadurecimento de um tema que ganhou muita polêmica de fato, mas que haverá, no final das contas, o entendimento da maioria do Senado Federal. Mas isso foi discutido com os líderes? Foi uma surpresa esse anúncio hoje? Como houve o encaminhamento na semana passada e havia a questão do prazo final da medida provisória, eu fiz uma opção de encaminhar diretamente ao plenário, nessa primeira sessão, que é de hoje, terça-feira. Então, é um item prioritário na primeira sessão possível, que é essa de terça-feira, sob a relatoria do senador Rodrigo Cunha, com um requerimento de urgência a ser aprovado e um debate de mérito no plenário. Então, não houve realmente submissão às comissões. E o relator, naturalmente, indo direto a plenário, apresenta o seu parecer, nós o respeitamos e haverá o debate agora em relação a cada um dos itens do parecer. Como que fica o trâmite agora, presidente? Oi? Olha, eu considero que é muito importante nós termos a compreensão de que a tributação, a existência de impostos, tem uma razão de ser, que é para fazer frente aos gastos públicos que envolvem gastos de saúde, de educação, de segurança, de programas sociais. Então, é algo exigível. O que nós queremos ter é justiça tributária. Que o contribuinte possa pagar o menos possível, que o Estado seja o mais eficiente possível. Nesse caso concreto, de fato, há o estabelecimento de uma concorrência entre os mesmos produtos, entre a indústria nacional, a indústria brasileira e a indústria estrangeira. Não pode haver um tratamento diferenciado em relação a isso. Me parece, de fato, que se estabelecer uma taxação uniforme entre o que vem do exterior e o que é produzido aqui é algo que vem a calhar para aquilo que nós queremos, que é o desenvolvimento da indústria nacional. Ao desenvolvermos e protegermos a indústria nacional, protegermos o varejo nacional e protegermos não com um protecionismo desvairado, mas com um protecionismo equilibrado, se estabelecer equidade, justiça, equilíbrio mesmo. Então eu acho que uma taxação em relação aos mesmos produtos que venham do exterior para que estabeleça essa justiça e esse equilíbrio com a indústria nacional é algo bastante razoável. Havia uma discussão sobre a alíquota, alguns cogitavam 60%, depois se pensou 35%. A Câmara dos Deputados decidiu por estabelecer uma alíquota de 20%. Então, esse entendimento da Câmara dos Deputados foi lá na Câmara muito bem aceito e, naturalmente, agora cabe ao Senado decidir. No meu caso, como presidente, eu não voto, estou externando aqui a minha opinião, não é nem com o intuito de influenciar o entendimento dos senadores e senadoras.
mas eu considero que é uma medida que me parece bastante razoável e, obviamente, prevalecerá o entendimento da maioria. Mas dentro do mover, porque a discussão é essa, né? Segundo o relator, isso deve ser discutido, mas não como uma emenda do mover. Respeitemos até o entendimento do relator, não é? Eu até não tenho dúvidas sobre a posição dele, se ele é contrário à taxação em si ou se é contrário à forma que se veiculou através de um outro projeto de lei, de um programa de mobilidade. Então, é preciso o relator, inclusive, externar isso no plenário, vai ser a oportunidade agora de fazê-lo, mas, de fato, não há nenhuma vedação nesse sentido. Foi inserido, foi uma opção da Câmara dos Deputados, que eu também respeito. No final das contas, se for uma medida meritória e de boa razão, de boa função para o compromisso que se destina, que é para proteger a indústria nacional, o mover também trata de mobilidade, trata de indústria, então não vejo nenhum problema de tratar os dois temas ao mesmo tempo. Mas, obviamente, repito, a minha posição nesse momento é de poder conduzir a sessão, respeitar as opiniões divergentes, dar ao mesmo tempo de fala à situação e à oposição e chegarmos num bom entendimento no final das contas. E se não houver entendimento, que vá para voto e a maioria prevalece. Sobre o encaminhamento, sobre a tramitação, quais seriam? Esse texto, se for aprovado hoje, de acordo com o relatório do senador Rodrigo Cunha, suprimindo esses pontos da taxação, a questão do petróleo, a questão do mover vai à sanção e esse restante volta para a Câmara dos Deputados? Como que fica isso regimentalmente? Não, a tramitação é muito simples. Tratando-se de projeto de lei, qualquer alteração de mérito do que foi feito pela Câmara aqui no Senado, inclusive supressões, impõem o retorno do projeto à Câmara dos Deputados. Então isso é muito básico, que é qualquer alteração feita por entendimento da maioria do próprio relator, caso prevaleça essa alteração, há evidentemente o retorno à Câmara dos Deputados. Não é possível se fatiar isso, mandar parte à sanção e outra parte não, como se faz, por exemplo, com propostas de emenda à Constituição, cuja supressão que importe na coincidência de textos entre Câmara e Senado, pode-se promulgar aquele texto comum e não promulgar o que faltou. No projeto de lei, não. Qualquer alteração, inclusive supressão, faz retornar à casa de origem. Tem também o instrumento da impugnação, o senhor usaria esse instrumento? A princípio, não. A impugnação é mais usual nas medidas provisórias, quando há algum tipo de matéria que seja impertinente, é dado o direito da presidência impugnar a matéria como matéria estranha, em razão do contexto da medida provisória. Mas no caso do projeto de lei, é sempre bom priorizar e privilegiar o entendimento da maioria. Em se tratando de uma emenda supressiva, da supressão de alguma parte, cabe à maioria decidir se ela deve ser suprimida ou se ela deve ser mantida no texto. Presidente, agora há pouco o senhor falou sobre justiça tributária e hoje o governo apresentou a compensação da desoneração, aumentando PIS e COFINS. O senhor entende que há uma justiça tributária com relação a essa proposta apresentada pelo governo? Eu prefiro examinar mais detidamente essa sugestão do governo. Aliás, nos próximos dias nós precisamos nos dedicar, à luz do que foi decidido pelo ministro Cristiano Zanin, naquele prazo de 60 dias, para fazer prevalecer um acordo entre municípios e governo federal e entre o Congresso Nacional e o governo federal, que a gente possa materializar todo esse acordo, não só em relação à desoneração e à sua fonte de compensação, que é um exame que nós vamos fazer, mas também na PEC 66, que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, há uma emenda de um substitutivo apresentado pelo senador Alessandro Vieira, que consubstancia um entendimento dos municípios brasileiros, de poder garantir um novo parcelamento previdenciário para os municípios, garantir uma limitação de pagamento de precatórios, os próprios reflexos da reforma da Previdência. Então, essa questão municipalista, inclusive a desoneração da folha, nós vamos cuidar nos próximos dias e vamos materializar tanto no projeto de lei e talvez, inclusive, numa alteração constitucional. E em relação à fonte de compensação, nós vamos fazer esse exame e também vamos submeter ao plenário do Congresso para poder fazer essa decisão. Obrigado. Bom? Obrigado. O senhor avalia que a recepção foi boa em relação à medida de compensação do Senado? Eu não avaliei ainda, como foi agora recente, eu não conversei com nenhum senador e nenhuma senadora em relação ao mérito dessa proposta. Mas vamos fazer uma avaliação e, obviamente, vamos ter muito boa vontade com o governo federal, porque eu sei que o governo federal está buscando resolver o problema e vamos ajudar nesse sentido. O texto do relator sobre a desoneração deve sair nos próximos dias. O
O senhor já tem alguma prévia do que deve ser apresentado? Alguma coisa que pode adiantar para a gente? Da desoneração? Na verdade, a desoneração dos 17 setores ficou ajustado e apalavrado que mantém-se no ano de 2024 a desoneração tal como foi concebida na Lei 14.784, final do ano passado, e com a reoneração gradativa de 5% sobre a folha ao longo de 2025, 2026, 2027 e 2028, até se atingir a plenitude dos 20% sobre a folha. Em relação aos municípios, também ficou apalavrado a manutenção da alíquota, ao invés de 20%, de 8%, tal como concebido na lei do ano passado, no decorrer de todo o ano de 2024. Então, essa garantia foi possível ser dada aos municípios brasileiros alcançados por essa desoneração e essa redução de alíquota, da manutenção da alíquota de 8%. A forma de reoneração em relação aos municípios que ainda não foi ajustada e que aí é objeto da discussão que temos que fazer nos próximos dias. Até o recesso está com isso resolvido, porque o prazo imposto pelo Supremo Tribunal Federal foi inclusive de 60 dias. Obrigado.